Super N, primeiras notícias. Isso, e a gente vai falar um pouco agora sobre agronegócio. A gente recebe aqui nos estúdios da Rádio Super Notícia FM o diretor executivo do agronegócio da Câmara Internacional de Negócios, o Manuel Mário de Souza Barros. Muito bom dia, Manuel. Bom dia, é um prazer muito grande estar aqui na Rádio Super. Realmente uma emissora que está se destacando violentamente, consistentemente em Minas Gerais e no Brasil. Muito obrigada, Manuel. O prazer é todo nosso. Manuel, recentemente a gente recebeu aqui no Super N Primeiras Notícias o secretário de Desenvolvimento de Minas e também o de Agricultura. E a gente conversava com ele sobre esse crescimento do agronegócio, que é um dos setores que, apesar dessa crise toda que a gente enfrenta aqui no país, é o setor que, digamos assim, tem segurado, né? Tem conseguido se sair bem ao longo dessa crise e tal. A que se deve digamos assim, esse bom desempenho do agronegócio, apesar de toda essa crise econômica que a gente vive no nosso país? Bom, notadamente o Brasil é um dos celeiros do mundo, né? O Brasil hoje é considerado o segundo maior produtor de grãos do mundo, só perdendo para os Estados Unidos. Nós estamos com uma projeção recorde dessa safra de 258 milhões de toneladas, projecionando uma situação extraordinária, até porque o clima favorece o plantio. O Brasil é um país do mundo que você consegue plantar soja e o trigo no inverno, coisa que rigorosamente não acontece em outros países. Ou seja, é uma situação extraordinária, é um país banhado por águas, é um país trilhado por situações extremamente favoráveis ao plantio. O que lamentavelmente não ocorre é o problema do escoamento da produção, que é um grave gargalho hoje nosso do agronegócio. Agora, você tem informações, Manuel, de como a questão do agronegócio contribuiu para esse resultado recente do PIB agora, que foi já favorável ao país com um aumento de 0,2% no segundo trimestre deste ano? Com certeza. O agronegócio, ou seja, o desempenho do agropecuário, o aumento do desempenho agropecuário, notadamente foi evidenciado esse aumento do PIB exatamente no aumento de 14,9%, contribuindo para esse PIB de 1 ponto, foi anunciado agora sexta-feira, né? Exatamente pelo aumento da produtividade de alguns produtos da cadeia produtiva brasileira. Tirando o café, que caiu 7%, nós tivemos um crescimento na produção do milho de 56%, tivemos um aumento da produção da soja e também do trigo, isso projecionando um aumento realmente significativo. Então, ou seja, o agronegócio continua dando exemplo de sobra que o Brasil é um país produtivo, é um país competitivo e notadamente, deu esse desempenho. E essa informação que o IBGE divulgou mostra notadamente a consolidação do setor no crescimento do país. O que nós dependemos agora é de uma nova lei agrícola, que o Congresso Nacional projeciona uma nova lei agrícola no país para regulamentar melhor o setor, principalmente melhorando o desempenho do gargalho hoje que nós temos no escoamento da produção, que é o maior entrave hoje do Brasil, hoje é o escoamento da produção. Ou seja, o Brasil não tem agrovia, o país não tem ferrovia, o país não tem estrada. E, em linhas gerais, a produção agrícola vai muito bem, dentro da porteira da fazenda para dentro. Porque de dentro da porteira para fora, nós temos 30% das estradas brasileiras que são transitáveis, o resto estão destruídas. Lamentavelmente, o problema de infraestrutura no Brasil é gravíssimo e o próximo governo, eu acredito que tem que ter a responsabilidade primorosa de consolidar o país nesse segmento. Manuel, o senhor fala já de um próximo governo. O senhor não vê mais possibilidade agora, ao fim do governo Temer? O senhor vê que está travado realmente essa pauta de negociações, essa pauta de reivindicações do setor do agronegócio? O senhor não vê mais a possibilidade de crescimento agora? Só num próximo governo? Eu vejo notadamente um esforço do governo em promover situações de reformas e o governo tem avançado, o governo Temer tem avançado em algumas circunstâncias. Mas enquanto essa crise política potencializar essa crise econômica que estamos nela, que tão bem disse a Helenice Laguardi, essa falta de perspectiva do investidor, do empresário investir no Brasil, eu particularmente não acredito. Eu acredito que o novo governo tem que vir compromissado. Eu acho que esse governo já não tem mais tempo para efetivamente promover uma reforma nesse segmento. Nós temos outras reformas importantes
que é a propalada reforma da Previdência, a reforma tributária e a reforma política, que, lamentavelmente, o Congresso Nacional, com essa crise que está passando, inclusive de fisiologismo explícito, deixou o governo refém. Então, eu tenho muita preocupação que o governo não consiga se consolidar com essas ações efetivas em função desse toma lá da cá vergonhoso que nós vivemos. O senhor falava agora há pouco da questão da dificuldade da infraestrutura que existe no Brasil, né, que da porteira para dentro é ótimo, da porteira para fora são dificuldades imensas. Nesse pacote de corte de gastos que o governo tem promovido, inclusive cortes de gastos do PAC, e aí quando a gente fala em PAC, a gente está falando indiretamente de infraestrutura, o senhor teme que essa questão da infraestrutura ela fique ainda pior com esses cortes, com esses contingenciamentos que o governo vem fazendo? Com certeza, com certeza. O governo, lamentavelmente, tem agido de forma patética, até em relação a algumas situações, e nesse caso aí, pela essa grave crise política institucionalizada no país, que eu volto a dizer, nós estamos diante de uma nova eventual denúncia que vai vir contra a presidência aí da República, quer dizer, nós não sabemos o comportamento e o desdobramento disso. Então, lamentavelmente, esses cortes comprometeram sim e comprometerão rigorosamente o setor produtivo. E nós que somos da cadeia produtiva, formamos o agronegócio, que estamos impulsionando isso para frente. Semana passada mesmo, o presidente da OMC, o Dr. Roberto Azevedo, esteve no Brasil e exatamente, inclusive, tentando acalmar o mercado com o que aconteceu com a própria carne brasileira, que foi comprometida pela uma exponencial operação carne fraca, nefasta para o setor, que jogou o setor no chão, destruindo e comprometendo toda a cadeia produtiva nacional. E hoje o doutor Roberto já disse, inclusive, está havendo já dentro da própria OMC uma comissão no Brasil para poder restaurar e restabelecer aos poucos isso aí. Mas se o próprio governo faz um processo autofágico, que fez com ele mesmo em relação ao seu maior produto hoje, o Brasil é o maior produtor de carne bovina do mundo, se dá o luxo de fazer uma operação com 1.200 policiais federais para prender 6 pessoas, joga o mercado no chão. Você acha que isso vai ser recuperado com a força? Resultado, o preço caiu, isso que o mercado internacional gostou, né? E a gente conseguiu comprometer, inclusive, algumas outras cadeias que nós estamos, evidentemente, preservando-as em função dessa pujança que é o solo brasileiro, a fertilidade do solo, as contingências e a vontade do pequeno produtor, através da agricultura familiar também, impulsionar verdadeiramente essa economia e esse grande leque que vai salvar o Brasil dessa grave crise que nós encontramos. Eu tenho absoluta convicção que o agronegócio vai ser, já é o grande ícone da economia brasileira. Muito bem. Manuel Mário de Souza Barros, diretor executivo do agronegócio da Câmara Internacional de Negócios, gostaria de agradecer a sua entrevista, os seus esclarecimentos aqui na Super Notícia FM. Sucesso para vocês no agronegócio. Muito obrigado, é um prazer muito grande estar nesse veículo extraordinário, com pessoas competentes e realmente fazendo do rádio mineiro, do rádio brasileiro, um ícone, já que na mídia impressa também já tem demonstrado ser hoje um dos melhores veículos do Brasil e, quiçá, de Minas Gerais, pela consistência, seriedade, pontualidade e talento dos seus profissionais. Cumprimento todos vocês, inclusive o pessoal de áudio, o pessoal de jornalismo e toda a equipe que perfaz esse vitorioso grupo empresarial. Muito obrigado. Bom dia.